Vamos lá então. Opa, boa noite, aqui estava desligado aqui. Pode abaixar aí, irmão, eu que não tinha ligado aqui. Vamos continuar nosso estudo então em Atos. Nós estamos aí na jornada das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Estamos estudando Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Nós, na semana passada, nós paramos lá com aquele Elimas, né, ou Bar Jesus, o nome dele, e depois fomos com a conversão daquele procônsul Sérgio Paulo, e vimos também na semana passada que a partir deste capítulo 13, mais especificamente no verso 9, nós começamos a ver que aí Lucas, que nós cremos ser o autor do livro de Atos, ele passa a chamar Saulo sempre de Paulo, é o nome gentil, nome romano. Hoje nós vamos do capítulo 13, verso 13, vamos até o 23, eu pensei de ir um pouco mais, mas pelo que eu anotei aqui não vai dar não, eu vou acabar me perdendo aqui. Então, vamos do capítulo 13, verso 13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia, da Pisídia, e entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: homens e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: homens israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela. E suportou os seus costumes no deserto, por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações da terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disso, por quase 450 anos, lhe deu juízes até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-se como rei a Davi, ou melhor, vou ler de novo. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, o qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Vamos orar até aqui. Nosso Senhor, nosso Deus, muito obrigado, Pai, por tuas maravilhas, pela tua soberania, pelo teu governo em nossas vidas, porque o Senhor um dia escolheu o teu povo, do qual veio Jesus, e também o Senhor nos escolheu a nós, porque nós estávamos mortos em ofensas e pecados, mas o Senhor nos salvou. Pedimos ao Pai que, se tem alguém aqui ou em casa assistindo, que não tenha salvação em Cristo Jesus, que hoje seja este dia de aceitação, que o teu Santo Espírito toque no coração. Quanto aos que já temos o Senhor Jesus no nosso coração, que o Senhor nos abra também o entendimento, para que possamos aprender mais e mais da tua palavra e praticá-la em nossas vidas. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Irmãos, aqui nós já tínhamos visto, né, que Pafos está lá na ilha de Chipre, e eles deixam essa ilha e eles vão até a costa da Panfilha, já estão ali no sul da Ásia. Irmãos, isso daí dá uma viagem de 300 quilômetros, mais ou menos. Provavelmente pegaram um barco, né, um navio, e quando a gente pensa em navio, irmãos, na época, não pensa nesses cruzeiros aí, não pensa nisso, irmão. Não é, era navio de carga, irmãos.
E as pessoas iam lá do jeito que desse, era só para atravessar o mar. Então, talvez eles demoraram um dia, talvez 2, porque depende dos ventos, né? Não sabia. Mas, enfim, eles chegam ao continente asiático. Lá estão na Psídia, que é uma província da Ásia. Ali, daqui a pouco eu vou falar para os irmãos, todas as cidades que eles passam fazem parte da Galácia. Tá bom? Quando a gente ouve os Gálatas, é toda a região do sul da Ásia ali, onde o evangelho começa a ser pregado para os gentios. Mas aqui tem os detalhes interessantes. Quando nós vemos o versículo 13, que é o primeiro que eu li, partindo de Pafos, Paulo e os que com eles chegaram a Perge da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Irmãos, aqui nós vamos ver, esse é João Marcos, que, segundo a tradição, e nós cremos nisso, ele é o autor do evangelho que leva o nome dele, Marcos. Esse Marcos, ele abandona aqui, né? E diz que voltou para Jerusalém. E aí vem, por que ele voltou? A gente não sabe. Mas tem umas conjecturas aqui. Quando eles começam, lembra quando eles pegam o navio lá, ó, tem que voltar semana passada aqui, hein? Nós temos aqui uma visitante, a Mona Lisa, que não estava semana passada. Mas depois você pega o YouTube, daí como você assistiu a semana passada. Nós vamos ver que eles vão para a ilha de Chipre. Quem era que tinha nascido em Chipre? Lembra? Barnabé. E aí, quando João Marcos chega lá, ele conhece os familiares. Por quê? Porque João Marcos é sobrinho de Barnabé. Vamos pegar aqui, ó, lá em Colossenses, eu vou só para ter as referências, tá? Depois, é só para você saber. Colossenses, capítulo 4, verso 10, o apóstolo Paulo escrevendo para os Colossenses, diz assim: Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Então, talvez, olha, é conjectura, hein? Na Bíblia não diz isso, nem a história. Mas Marcos chegou em Chipre, deve ter ficado lá com os parentes lá, ou sei lá, conhecia. E daí ele volta para Jerusalém. Ué, volta para onde? Volta para a casa da sua mãe. Ele é filho de uma mulher chamada Maria, que está em Jerusalém. Quer ver? Vamos lá para Jerusalém. Atos capítulo 12. Então nós começamos a ver os parentes aqui, hein? Sobrinho de Barnabé. Atos capítulo 12, verso 12. E considerando ele isso, está falando de Pedro, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então ele estava lá em Chipre, parentes estavam lá com Barnabé, porque se ele era sobrinho, é parente lá. Ele volta para a casa da mãe. Isso, irmãos, não dá para dizer o porquê. O que dá para dizer é que esse abandono da missão, por qualquer razão que seja, foi muito grave para o apóstolo Paulo. Algumas tradições, até mais antigas, mais antigas, usam a palavra desertor. A ideia aqui é que ele desertou da missão. Quando você vai ver, nós vamos ver isso mais para frente, mas eu já vou adiantar aqui, porque quando chegar lá no capítulo 15, se for eu ou se for o pastor Neil, se for eu vou voltar para falar, lembra disso que eu falei? Então, vamos para o capítulo 15, por favor, capítulo 15, verso 36 de Atos, hein? Atos. Estamos aqui, Atos já é outra viagem, na segunda viagem missionária, mas é só um parênteses, já volto aqui, tá? Atos 15, 36. E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos, o sobrinho, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Então,
Veja que ele está se referindo à primeira viagem missionária, que é essa que estamos estudando hoje. Então, essa decisão de João Marcos causou muitos problemas e eles discutiram lá, eu vou deixar para o capítulo 15 a gente estudar, mas Paulo e Barnabé se separam lá. Só que, como nós já vimos em Colossenses, depois disso, Paulo fala, recebe ele. E no final, para Timóteo, ele diz, chama João Marcos, ele é útil. Talvez, eu volto aqui a falar, talvez você seja um que em algum momento da sua vida deu uma desanimada, abandonou, desertou. Sempre é tempo de voltar. Sempre é tempo de voltar. Volta. Talvez esteja na sua casa aí, desanimada. Eu abandonei, está se culpando. Não, volta. Volta, porque sempre é tempo. Lembre-se de uma coisa, o dia do Senhor não se chama ontem, não se chama amanhã, é sempre hoje. Né? O que foi, já foi, e o que será também já foi, porque Deus, ele está acima do tempo. Então, se você é uma pessoa que até foi chamada de desertor, aqui a palavra é parecida com apóstata, tá? Embora a apostasia é ligada à fé, mas não é isso, ele abandonou a missão, ele não teve perseverança na missão. Paulo não quis mais saber naquele momento dele, na segunda viagem missionária, mas depois ele volta a chamar João Marcos. Então já vimos que João Marcos, sobrinho de Barnabé, filho de Maria, dessa outra Maria, né? Maria, mãe de Jesus, na casa dela, Maria, é que Pedro e os irmãos se reuniam para orar. Então ele era alguém da liderança e a gente crê que ele escreveu o Evangelho de Marcos. Então, olha como é interessante, né? Quanta coisa em torno disso que a gente aprende estudando a palavra. Mas vamos lá, voltando para o capítulo 13, no verso 14. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia, da Pisídia, e entraram na sinagoga num dia de sábado. E assentaram-se. Irmãos, olha, a igreja que manda eles, ou que os manda, né? É que fica estranho, mas o português diz isso. A igreja que os envia para essa missão, qual é a igreja? Antioquia, mas Antioquia da Síria. E se aqui eles vão em Antioquia da Pisídia. Fala, pastor, tanta Antioquia, irmãos, que tem 6 Antioquias. Porque teve um governador chamado Antíoco, e daí o filho dele foi governando as coisas e foi colocando o nome do pai dele. Era assim que funcionava. Então, era um nome e pronto. Então, tinha Antioquia na Síria, que é a Antioquia que manda e envia esses missionários, e aqui eles estão na Antioquia da Pisídia, é outro lugar. Só para você saber que não é a mesma, tá bom? Não precisa de estudar a geografia bíblica agora, é só para quando você ler, parece que eles voltaram. Não, eles não voltaram. Eles estão indo, a missão continua. Eles estão agora na Pisídia, não estão mais na Síria. Eles chegam lá, e o que eles vão? Eles vão para uma sinagoga. Irmãos, interessante. Ué, Paulo não falou que ele estava na missão dos gentios? Mas daí, irmãos, ele vai para os judeus. Pode ver que Paulo, a gente vai ver em vários lugares que ele entra na sinagoga. Ele sempre entra lá. Irmãos, porque lá é o Messias. Eles esperavam o Messias. Então, se você tem um amigo, uma amiga, um parente, que não segue exatamente a sua doutrina cristã, talvez ele é uma pessoa que tem um cristianismo com idolatria, talvez tenha um cristianismo com uma teoria aí da doutrina da prosperidade, sei lá, alguma coisa assim. Irmão, lembra, eles estão buscando a Cristo. Não brigue com eles. Fale de Cristo para eles. Quem sabe eles se convertem e eles reconheçam Jesus como o único, suficiente Salvador. Não precisamos de brigar, é só falar com eles. E Paulo vai lá. Vamos ver que Paulo aqui diz o seguinte, olha. Aliás, só voltando um pouquinho, que eu lhe falei, no capítulo 13 e 14, que fala das viagens missionárias, essa primeira viagem missionária, é sempre ali a região da Galácia, tá? Se você pegar o mapa, eu não trouxe aqui, você vai pegar o sul da Ásia, aqui você vai pegar essa parte aqui, do sul da Ásia, é toda a Galácia, ele está sempre na Galácia, mas Lucas, ele não fala de detalhes,
porque quando eles vão, irmãos, pela Galácia, tinha uma estradona, tá? Eu até anotei aqui, chamada Via Sebaste, que atravessava a Galácia, com várias cidades, porque quando você abre uma rodovia, tem várias cidades. E vamos lembrar que o Império Romano começa a abrir várias rodovias, né? Vias, né? Não era para rodar, era para andar, mas vias. E essas vias vão criando cidades. E Paulo, provavelmente, ele para em várias dessas cidades, porque na segunda viagem missionária, a gente vai ver ele passando em cidades que não são mencionadas aqui. Então, como ele voltou para ver como é que estava, eu falei, ele deve ter passado, mas Lucas não conta isso. Tá bom? Então, Lucas aqui nessa primeira não fala disso. Ele fala só que entraram na sinagoga, e como ele diz aqui, olha, eles sentaram lá na sinagoga, e no verso 15 diz assim: depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: homens e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Vamos lá. A gente não sabe, irmãos, como é que deixaram ele falar. Mas vamos pensar, o relato bíblico, irmãos, é sempre um relato conciso. Se a pessoa se ele chegou antes, às vezes eu e o pastor Neil, nós chegamos numa igreja, de onde você é? Tal. A gente não fala, mas às vezes a pessoa pergunta, você é pastor? Isso aconteceu isso comigo, né? Estava eu e a Mariana lá, a gente quietinho lá, não, somos na igreja tal. Você é pastor? Sempre dá uma ideia e pergunta. Talvez viram que Paulo tinha muita cultura, pode ser, mas não importa a razão. Eles pediram para Paulo falar, foi bem interessante. E isso, irmãos, é que nós temos também que pensar ainda no nosso tema das conferências. A missão continua, você vai num lugar e falam para você falar, você fala. Nós temos aqui, olha, você que está em casa não está vendo, tem um irmão Venâncio aqui, eu vou contar porque ele já me falou, já estava em velório, estava lá visitando alguém, ele falou, vem aqui e prega, e ele tem que pregar. Você me contou isso, né, irmão Venâncio? Então, não é vergonha, muito pelo contrário, é um testemunho, né? Às vezes você está, o pastor Neil, a gente estava com Bíblia, quantas vezes não pregamos em velório dos outros? Porque as pessoas podem falar alguma coisa, e deixa a gente falar. Então, se alguém pedir para você falar, irmão, fale de você, fale de Cristo. Principalmente, fale de você com relação a Cristo, não com relação a você mesmo. Você vai notar o discurso aqui de Paulo. Olha, no verso 16, né? Então, se pedem para falar, nós começamos a ver aqui Paulo se destacando como aquele que fala. Nós vamos ver mais para frente no naufrágio, que eles são confundidos lá com dois deuses, e eles acharam que Paulo era o Deus que falava. Eles até brigam, mas isso vai para frente. Mas Paulo é o falante. E Paulo levantando-se Paulo, pedindo silêncio com a mão, não sabemos porquê, mas estava todo mundo conversando, eu sei que ele pede silêncio, e disse: homens israelitas e os que temeis a Deus, ouvi. Vamos parar. E vamos aqui lembrar do que o pastor Neil já explicou, mas eu vou falar novamente. Nós temos que lembrar que aqui em Atos, no começo, nós temos 3 tipos de frequentadores da sinagoga. Nós temos os judeus, que são aqueles nascidos judeus, que praticam a religião judaica. Então ele era não somente filho de uma mulher judia, mas também ele praticava com circuncisão, guarda de sábado, comida caché ou kosher, que não come igual Pedro, né? Não come aquelas coisas, não come carne de porco, não come fruto do mar nenhum, só come peixe com escama. Esses são os judeus. Tinham os prosélitos, que eram aqueles que eles se converteram ao judaísmo. Eles não eram judeus, mas agora são judeus. Então aí eles
mesmo adultos, eles praticam a circuncisão, eles começam a guardar o sábado, eles são judeus, mas eles não são nascidos judeus, eles se tornam judeus através da conversão ao judaísmo, são os prosélitos. E temos aqui também o que ele fala, os tementes a Deus. Cornélio, como o pastor falou, que é o temente a Deus, é o gentil, ele frequenta a sinagoga, ele acha interessante aquilo, ele é um visitante, vou dizer assim, aquele visitante que às vezes é mais assíduo do que o membro. Ele acredita em Deus, ele só não se curva às normas da sinagoga. Então ele é um temente a Deus, ele ajuda. A gente vê que muitos ajudavam, construíam coisas financeiramente, mas eles eram os tementes a Deus. Então Paulo, ele está falando do que aqui? Homens israelitas, judeus e aqueles que se converteram ao judaísmo e os tementes a Deus. E daí ele diz, ouvi, e ele começa. Irmãos, é bem interessante a gente ver como Paulo começa o discurso. Nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente pressupõe que as pessoas já sabem o que elas não sabem. Por exemplo, quando você fala de Jesus, eu acho que, olha, se não todos, a esmagadora, 99,99% dos brasileiros sabe quem é, mas não sabe o que é. Sabe que tem um Jesus, né? Mas eles não têm noção. Irmão, você lembra, no passado teve um jogador que ia lá para o Pará, falou, que bom, ele estava em Belém, ele falou, vim na terra que Jesus nasceu. Você vê, não tem ideia, irmãos, é comum, não tem ideia. Então, Paulo começa explicando, no mínimo, ele começa o quê? Dá uma olhada aqui no verso 17. Aqui é Paulo falando, hein? O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela, e suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações da terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. Depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes, até o profeta Samuel. Vamos pensar aqui, vamos pensar numa coisa. Irmãos, o discurso de Paulo é bem parecido com o discurso de Estevão. Capítulo 7, eu vou só começar, eu não vou ler não, tá? Vou só começar aqui, hein? Ó, onde é que estou aqui? Ó? Capítulo 7, quando começa aqui, no verso 2, né, de 7, Estevão começa assim, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia. Veja, ele vai lá no começo. Ele vai no começo. Ele tem que levar para dizer, porque onde que eles querem chegar? Tanto Estevão quanto Paulo querem chegar em Jesus. Então, é necessário você falar para aquele povo de onde aparece esse Jesus. É assim, ó, o Messias veio. Não, que Messias? Ele está explicando. A diferença, se você pegar, é que lá, o Estevão, ele fica em Abraão e Moisés. Ele se concentra em Abraão e Moisés. E vamos pensar, irmãos, Paulo ouviu aquele discurso. Paulo ouviu, porque depois, quando apedreja, ele está escrevendo. Eu acredito que ele ouviu o discurso. Ele estava lá, judeu. Só que ele segue uma linha diferente de discurso. Ele já começa falando aqui de Israel, mas ele vai de Moisés em diante. Ele começa falando aqui, olha. Por quê? Ele começa sendo estrangeiros na terra do Egito. Vamos lembrar o primeiro mandamento. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Ele está criando esse elo com o seu público. Olha, eu estou falando deste Deus que você acredita. Eu estou falando das promessas que ele fez. Eu estou falando do Deus que tirou você do Egito. É desse Deus que eu estou falando. E aí ele fala
do quê? Das coisas erradas que o povo de Israel fez, porque eles sabiam disso. Que o povo de Israel, naquele deserto, tinha Deus 24 horas por dia. Era de noite a coluna, de dia a nuvem. Deus falava com Moisés, Moisés descia do monte com o rosto brilhando. Deus, quando as serpentes picaram lá, falou, só olha para essa serpente aqui de metal que eu fiz e vai curar. O Deus que tirava a água da rocha. Então, ele está falando desse Deus. Aqui, o que nós vamos notar que ele fala, no mesmo trecho que eu estou aqui, no verso 20, né, que é o final, e depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízo. Não, esses 450 anos aqui, as contas são arredondadas, tá? Não vai dizer 451 anos e 20 dias, não. Os 450 anos, o entendimento é que seriam os 400 anos no Egito, tá? Os 40 anos no deserto e 10 anos para a conquista da terra. Mas é só ideia. Porque, irmãos, eles não têm essa contagem igual a nossa, porque não... Como o pastor Nilson sempre fala, é o primeiro leitor. O primeiro leitor não está preocupado com detalhes de números. Não importa para ele. Você falou, pastor, que tinha aqui 20 pessoas. Eu contei, tinha 19. Para mim era 20. Não importava se tinha 19 ou 20. Se foi 400 anos, ou 451, ou 452, tanto faz. Então, ele fala que tinha isso, e ele chega até onde? Ele chega até a história dos juízes. E aí, eu vou correr só um pouquinho, mas eu vou ter que pegar vocês um pouquinho só mais, tá? E aí, o que ele fala no verso 21? E depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim, e Paulo também era. Aqui é um detalhe interessante para vocês, para nós, né, que gostamos de estudar a Bíblia. Não tem 40 anos de Saul no Antigo Testamento, viu? Não tem. Só aqui é que nós vamos descobrir como é que a gente fala, de onde ele tirou isso. Bom, Paulo era um rabino. Então tem a tradição oral também, que eles sabiam. Coisas que não estavam escritas na Bíblia, mas eram comentados. Mas nós podemos ver que, se não foi os 40 exato, eu acredito que foi, mas é perto disso, porque Isbosete, o filho de Saul, vamos para lá. Tem que ir para o Antigo Testamento de novo, hein? Segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 8. Não, perdão, capítulo 2, desculpa. Segundo livro de Samuel, capítulo 2, verso 8. Eu já estava pulando aqui. Depois que Saul morre, o que acontece Abner tinha ficado no exército dele, ele põe o filho de Saul para reinar. Lembra que teve uma discussão? Ele reina 2 anos ali. Davi, quando Saul morre, ele não assume o governo de Israel, não. Ele pega algumas tribos. A tribo de Benjamim não deixou, não deixou. Olha, capítulo 2, verso 8. Porém, Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul estava morto, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Maanaim. E o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, e sobre Gisrael, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos, mas os da casa de Judá seguiam a Saul. Então, a ideia é que foi 40 anos mesmo. Saul morreu, o filho tinha 40 anos, então a ideia é que talvez fosse mesmo 40 anos do reinado de Saul. Mas só para você ver que não tinha chegado aqui, ainda não tinha essa informação escrita no Antigo Testamento. E aí ele chega em Davi. Irmãos, aqui em Davi é que fica interessante. E por isso que a semana que vem a gente vai estudar. Mas bem interessante. Mas a semana que vem a gente interessa, né? Então, você que não gosta de história, tenha misericórdia.
Porque o livro de Atos é um livro histórico. Então você tem que fazer as ligações para entender por que Paulo está falando isso, por que ele está em tal lugar, por que um vai para outro lugar e o outro não vai. Então, só tenha paciência, pega isso, essas informações para te ajudar a entender melhor a Bíblia. Tá bom? Vamos lá. Lição de hoje, né? Lição espiritual de hoje. Não desista. Se você se sente culpado em algum momento ter abandonado, lembra de João Marcos. Você ainda é útil. Deus quer de volta. Não tem importância. Mas eu fiquei 40 anos longe. Deus quer de volta. Deus não desiste. É Ele que te exalta. Aprenda isso. E outra coisa que nós vemos, quando te pedem para falar, você tem que estar preparado. Não estou falando lá das trombetas, do Apocalipse, não. Estou falando que agora. Como é que nós nos preparamos para falar? Assim como Paulo se preparou. Manejando bem a palavra da verdade para que não tenha do que se envergonhar. Então, leia a Bíblia, estude. Você sabe que nós aqui, você tem a mim, tem o pastor Neil, você tem professores de escola dominical que podem te explicar o que a gente não sabe, a gente procura junto para estudar, para nós não nos envergonharmos e sabermos falar da razão da nossa fé. Tá bom? Vamos orar então, encerrando esse culto. A semana que vem, se Deus quiser, continuamos a partir do verso 23. E na sexta-feira, 7h30 da manhã, presencialmente estamos estudando o livro de Gênesis, vai ser interessante se você vir. Também no domingo, 9h da manhã, estamos estudando Gênesis também, um outro capítulo. E no domingo à noite, nós vamos começar os 7 vezes que Jesus fala eu sou, no Evangelho de João. Nós já estudamos os 7 milagres que João relata, e agora 7 vezes. Irmão, lembra, João escolheu fazer desse jeito porque ele tinha uma ideia para nós. Domingo à noite nós vamos estudar isso, tá bom? Lembrando de 2 coisas, no sábado, você que é membro da Igreja Batista de Vila São José, nós emprestamos o nosso templo para a consagração do irmão Luiz Antônio, da Igreja Batista de Jardim Tanai. Então, você querendo vir prestigiar, seria muito bom, será sábado às 18h. Tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por esta noite, eu te agradeço por ela. Te peço, Senhor Deus, que o Senhor abençoe sempre nossos estudos, porque nós queremos aprender a Tua palavra para saber responder com mansidão àqueles que questionam nossa fé. Nos abençoe, Senhor, nos dê descanso e ânimo para voltar e estudar ainda mais a Tua palavra. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Encerrando nossa transmissão, boa noite, e os irmãos daqui também. Vamos para casa em paz. Deus abençoe.